Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai resolver alguns problemas cuja resolução envolve as operações com frações que a gente estudou, em especial soma, subtração e multiplicação. Vamos nessa? Vamos lá então. Primeiro exemplo. O líquido contido em uma vasilha ocupa 5/8 da sua capacidade. Se forem acrescentados mais 21 litros à vasilha, esta ficará cheia. Qual a capacidade da vasilha? Bom, pessoal, aqui está a ilustração do nosso problema. Olha só, existe uma vasilha dividida em 8 partes iguais. 5 dessas partes contêm um líquido, ou seja, 5/8 da vasilha está cheia com um líquido. Logo, 3/8, né, que é o que falta para completar a vasilha, 3/8 está sem esse líquido. De onde apareceu o 3? O 3 é a diferença, ó, 8 menos 5. É o 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3. 3/8, tudo bem? Conforme a gente observa aí também na figurinha. Bom, então esses 3/8 vão corresponder aos 21 litros, não é verdade? Então, pessoal, o que está acontecendo? 3/8 da capacidade dessa vasilha equivale a 21 litros. 3/8 da capacidade é 21 litros. Vamos chamar essa capacidade de x? Então, 3/8 de x é igual a 21 litros, ou seja, 3/8 de x significa 3/8 vezes x é igual a 21. Excelente. Como é que a gente resolve essa continha mesmo? O x vai ser igual a 21. O 8 está dividindo, passa para o segundo membro multiplicando, sobre o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual, olha só, o 21 com 3 você pode simplificar, vai dar 7 no numerador e 1 no denominador, que nem precisava colocar. Portanto, x vai ser 7 vezes 8, 56. 56 litros, 56 litros é a capacidade dessa vasilha. Próximo problema. Gastei 1/7 do meu salário com alimentação e 2/5 com as demais despesas. Que fração do meu salário corresponde ao que sobrou? Então isso eu acho que é bem simples, né, pessoal? Vamos organizar aqui, olha só. Vamos calcular o total gasto. Total gasto por mim, olha só. Para eu determinar o total gasto por mim, eu devo somar a fração 1/7 mais a fração 2/5, porque está falando que eu gastei 1/7 do meu salário com alimentação e 2/5 com as demais despesas. Portanto, o total gasto é 1/7 mais 2/5. Excelente. Como é que a gente faz mesmo para somar duas frações com denominadores diferentes? Primeira providência é tirar o mínimo entre 7 e 15, que é 35. Aí 35 dividido por 7 dá 5, vezes 1, 5, mais 35 dividido por 5 dá 7, vezes 2, 14. 14, excelente. 5 mais 14, 19, 35 avos. 19, 35 avos é a fração do meu salário que eu gastei. Logo, qual é a fração do meu salário que sobrou? Respondendo o problema, é isso que ele quer, né? Que fração do meu salário, corresponde ao que sobrou? Então, resposta. Vai ser a diferença, né? 35 menos 19, isso vai dar 16, 35 avos. 16, 35 avos. Tá? Você deve pensar assim, olha, imagina, você dividiu o seu salário em 35 partes iguais, você gastou 19 dessas partes, quantas partes sobraram? 16. O que é o 16? É o 35 menos 19. 16 partes de 35. Portanto, a fração que corresponde ao que sobrou do meu salário é 16/35 avos. Mais um. Lino é entregador de revistas. Pela manhã, ele entregou 1/5 das revistas a serem distribuídas hoje. À tarde, ele entregou mais 1/3 do total. Restam ainda 14 revistas para entregar à noite. Qual é o total de revistas que Lino deve entregar hoje? Então tá, pessoal, vamos começar a organizar nosso problema. Pela manhã, qual é a fração das revistas que ele entregou pela manhã? Organizando nosso problema, hein? Vamos lá. O que o problema diz pra gente? Lino é entregador de revista.
Pela manhã, olha aqui, ó, pela manhã ele entregou 1/5. Pela manhã ele entregou 1/5 do total das revistas. Que mais? O que ele entregou à tarde, pessoal? Qual é a fração do total de revistas que ele entregou à tarde? O que o problema diz pra gente? Olha, à tarde ele entregou 1/3 do total. Então, 1/3. Portanto, ele já entregou de manhã e à tarde 1/5 do total das revistas, mais 1/3. Quanto é que dá 1/5 mais 1/3? Vamos lá? Vamos fazer essa continha? Bom, o mínimo aqui é 15. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 1 dá 3. Mais 15 dividido por 3 dá 5 vezes 1, 5. 3 mais 5, 8. 8 quinzeavos. Excelente, 8 quinzeavos. O que é isso, pessoal? É a fração que representa a quantidade de revistas que Lino entregou de manhã e à tarde. E aí o problema está falando o seguinte, ó, restam ainda 14 revistas. 14 revistas. Que fração vai corresponder a essas 14 revistas? Olha só, pessoal. Se ele entregou um total pela manhã e à tarde de 8 quinzeavos, significa que falta ele entregar ainda 7 quinzeavos, não é verdade? O que é o 7? É a diferença 15 menos 8. Então, 7 quinzeavos do total de revistas é igual a 14. Vamos chamar esse total de revistas de X? E aí a nossa continha fica assim, ó. 7 quinzeavos de X, ou seja, 7 quinzeavos vezes X, tem que ser igual a 14. Excelente. Como é que a gente determina o X mesmo? Assim, ó, 14 vezes. Esse 15 está dividindo, passa multiplicando, sobre o 7 está multiplicando, passa dividindo. Bom, vamos lá, um pouquinho mais. Esse 14 com 7 você pode simplificar, vai dar 2 aqui no numerador. E 2 vezes 15, 30. Então, X é igual a 30 revistas. O total de revistas que ele tem que entregar naquele dia. Tudo bem? Mais um. Ana gastou metade de sua mesada em uma viagem. Com 1/6 do valor que sobrou, ela comprou um vestido. Que fração da mesada ela gastou? Que fração ainda resta? Então tá. Organizando o problema. Vamos colocar assim, ó. Gastou com a viagem. Com viagem. Organizando o nosso problema. Qual fração de sua mesada ela gastou com a viagem? O que o problema diz pra gente? Ó, Ana gastou metade de sua mesada com viagem. Então, metade é 1/2. Então, gastou com viagem, 1/2. Excelente. Agora, vamos verificar quanto ela gastou com o vestido. Gastou com o vestido. O que o problema diz pra gente? O problema diz pra gente o seguinte, olha, que ela gastou, ó, com 1/6 do valor que sobrou, ela comprou um vestido. Então, olha só, pessoal, ela gastou inicialmente com a viagem 1/2 do seu salário, na verdade, portanto, sobrou do seu salário 1/2. Aí, desse 1/2, ela tomou 1/6, tá vendo aqui, ó, 1/6 para comprar um vestido. Então, ela gastou com o vestido 1/6 de 1/2, ou seja, 1/6 vezes 1/2. Quanto é que vai dar isso? 1 vezes 1 dá 1, sobre 6 vezes 2, 12. Pronto, ela gastou 1/12 do seu salário, da sua mesada, melhor dizendo, né, com a compra de um vestido. Vamos ver quanto ela já gastou no total? Quanto ela já gastou no total? Ela gastou no total metade do seu salário, da sua mesada, mais 1/12 de sua mesada. Quanto é que dá isso? Tirando o mínimo aqui, a gente obtém 12. 12 dividido por 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Mais 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1, 1. Isso vai dar o quê? 6 mais 1, 7. 7/12. 7/12. Bom, então a fração da mesada que ela gastou é 7/12. E a fração que ainda resta vai ser a diferença, né? 5/12. Então, fração da mesada que já gastou. Fração que já gastou. Respondendo aqui o problema agora. Fração que já gastou vai ser 7/12.
dozeavos. Fração que resta? Fração que resta de sua mesada. A fração que resta de sua mesada é a diferença, né? É os 5 dozeavos. Mais um. Um automóvel percorre 1/4 da distância entre duas cidades e depois mais 1/3 dessa distância, atingindo 490 quilômetros. Qual a distância entre as duas cidades? Vamos lá, organizando o nosso problema. Inicialmente, vamos determinar a fração que corresponde ao total que ele percorreu. Vamos colocar assim, ó, total percorrido. Bom, para eu determinar a fração que corresponde ao total percorrido, eu devo somar 1/4, a fração 1/4, com a fração 1/3. Por quê? Porque ele está falando que o automóvel percorre 1/4 da distância entre duas cidades e depois mais 1/3. Portanto, a fração que corresponde ao total percorrido é 1/4 mais 1/3. Bom, como é que a gente soma frações com denominadores diferentes? Tira o mínimo. E o mínimo entre 4 e 3 é 12. Vamos lá. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. Mais 12 dividido por 3 dá 4 vezes 1, 4. Portanto, isso é 7 dozeavos. Excelente. 7 dozeavos é o total percorrido, é a fração que corresponde ao total percorrido. Bom, aí o problema fala pra gente que esse total, esse 7 dozeavos, corresponde a 490 quilômetros. Por quê? Por que a gente conclui isso? Porque ele percorreu 1/4 mais 1/3, atingindo 490 quilômetros. Significa que esse total de 7 dozeavos correspondem a 490 quilômetros da distância entre as cidades. Então vamos lá, eu vou chamar a distância entre as cidades de x. Então o problema está dizendo para a gente que 7 dozeavos dessa distância x corresponde a 490. Ou seja, 7 sobre 12 vezes x tem que ser igual a 490. Como é que a gente determina o x mesmo? O x vai ser 490, o 12 está dividindo, passa multiplicando, sobre o 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser... Você pode simplificar aqui, olha, 490 com 7, vai sobrar 70, né? Bom, então, x vai ser 70 vezes 12. E 70 vezes 12, quanto é que vai dar isso? Vai dar 840. 840 quilômetros. Pronto. 840 quilômetros é a distância entre as duas cidades. Mais um problema. Diz o seguinte. Um trem percorreu 4/13 do seu percurso e fez uma parada. Em seguida, percorreu mais 112 quilômetros, completando assim 2/3 do percurso total. Quanto mede o percurso total? Questão de altíssimo nível essa aqui, não é verdade? Então vamos lá, organizando nosso problema. Então, o trem inicialmente partiu, né? E percorreu um total de 4/13. 4/13. Então, ele partiu daqui, olha, do pontinho P, chegou até aqui o ponto A, de tal forma que a distância, né, a fração que corresponde a essa distância é 4/13. Depois, o que o problema diz pra gente? Em seguida, percorreu mais 112 quilômetros. Percorreu mais um bocadinho aqui, olha, vamos supor até o ponto B. E essa distância de A até B corresponde a 112 quilômetros. Completando assim 2/3, olha para cá, 2/3 do percurso total. Isso significa que a fração que corresponde à distância de P até B é 2/3. Tudo bem, pessoal? Não é isso que está dizendo? Em seguida, percorreu mais 112 quilômetros, completando assim 2/3 do total. Ou seja, a fração que corresponde à distância entre os pontos P e B é 2/3. Bom, agora vamos pensar, olha só. De P até A, a fração que corresponde a essa distância é 4/13. Bom, e de P até B é 2/3. Portanto, a fração que vai corresponder à distância de A até B, essa distância aqui, olha, vai ser a diferença 2/3 menos 4/3. Vamos fazer essa continha? 2/3 menos 4/13, não, 4/13, né? 2/3 menos 4/13. Vamos lá.
Tirando o mínimo, qual é o mínimo? O mínimo é 39, né? 39. Vamos lá. 39 dividido por 3 vai dar 13. Vezes 2, 26. Menos. 39 dividido por 13, agora vai dar 3, né? Vezes 4, 12. Bom, isso vai ser 26 menos 12, 14. 14, 39 avos. Vamos lá, vamos interpretar isso aqui agora. 14 39 avos é a fração que corresponde à distância de A a B. Mas de A a B a distância é 112 quilômetros, né? 112 quilômetros. Muito bem. Então, 14 39 avos da distância total corresponde a 112 quilômetros. Se x é a distância total, é o percurso total, isso significa que 14 39 avos de x, ou seja, 14 39 avos vezes x, tem que ser igual a 112. Olha que maravilha, olha. Quem vai ser x mesmo? Para você determinar o x, o que você deve fazer conforme nós discutimos? O 39 está dividindo, você passa multiplicando. E o 14 está multiplicando, você passa dividindo. Você pode estar simplificando o 112 com o 14, aí você vai obter 8, né? 112 dividido por 14 vai dar 8. Muito bem. Então, isso significa que o x vai ser 8 vezes 39. 8 vezes 39. E 8 vezes 39 é 312. 312 quilômetros, que é igual a 312 quilômetros. Problema interessante isso aqui, não é verdade, pessoal? Então, o percurso total mede 312 quilômetros. Um atacadista possuía uma certa quantidade de sacas de arroz. Ele vendeu 4 13avos dessas sacas ao primeiro freguês. Do que sobrou, vendeu 1/3 ao segundo freguês. Então, novamente, do que sobrou, vendeu 3/10 ao terceiro freguês. Quantas sacas possuía se restaram 840 sacas? Essa aqui é um pouco mais interessante, né? Então vamos lá, organizando o nosso problema. Vamos colocar assim, ó, vendeu ao primeiro freguês. Vendeu ao primeiro freguês. Quanto ele vendeu ao primeiro freguês? Qual fração do total de sacas que ele vendeu para o primeiro freguês? 4 13avos. Fez o que eu disse? Ó, um atacadista possuía uma certa quantidade de sacas. Ele vendeu 4 13avos dessas sacas ao primeiro freguês. Então, ele vendeu 4 13avos. Muito bem. Se ele vendeu 4 13avos para o primeiro freguês, quanto sobrou, pessoal? Quanto sobrou? Qual fração que corresponde o que sobrou? É a diferença, né? 9 13avos. 9 13avos. De onde sai o 9 mesmo? É o 13 menos 4. Muito bem. Agora vamos para o segundo freguês. Vou colocar assim, ó, vendeu ao segundo freguês. Ao segundo freguês. Muito bem. O que o problema diz pra gente? Olha só. Do que sobrou, quanto que sobrou? 9 13avos. Tá vendo aqui? Do que sobrou, vendeu 1/3 ao segundo freguês. Então, ele vendeu ao segundo freguês 1/3 de 9 13avos. De 9 13avos. Bom, você pode simplificar esse 9 com esse 3. Aqui sobra 1, aqui sobra 3. E aí você vai obter 1 vezes 3 dá 3. Sobre 1 vezes 3, 13. Então, ele vendeu ao segundo freguês 3 13avos. Olha que bacana, 3 13avos. Bom, o que sobrou em seu estoque? Qual fração corresponde ao que sobrou agora no seu estoque? Olha só. Ele tinha no seu estoque 9 13avos. Tá vendo aqui? 9 13avos. Ele vendeu para o segundo freguês 3 13avos. Logo, sobrou. Sobrou o quê? 9 13avos menos 3 13avos. Excelente, não é verdade? Isso vai dar 6 13avos. Não vai se perder, pessoal. Olha só. Primeiro freguês vendeu 4 13avos, sobrou 9 13avos. Segundo freguês, ele vendeu 3 13avos. O que sobrou? Bom, ele sobrou o 9 13avos, que é o que ele tinha após a venda para o primeiro freguês, menos o 3 13avos, que é o que ele vendeu para o segundo freguês. É a diferença. Então, aqui é o que sobrou após vender ao segundo freguês, 6 13avos.
Vamos lá agora. Vendeu ao terceiro freguês. Vamos colocar assim, ó, vendeu ao terceiro freguês. O que o problema diz pra gente? O que o problema diz pra gente? Então, olha aqui, ó. Então, novamente, do que sobrou, vendeu 3/10 ao terceiro freguês. Então, o que sobrou? Não foi 6/13? Dessa quantia, ele vendeu 3/10. Então, vendeu 3/10 de quem? De 6/13. Excelente, excelente. 3/10 de 6/13. Observe que dá para simplificar esse 6 com esse 10. Aqui vai sobrar 3 e aqui vai sobrar 5. Portanto, ele vendeu 3 vezes 3, 9, sobre 5 vezes 13, 65. Ele vendeu ao terceiro freguês 9,65 avos. Muito bem. O que sobrou por fim aqui? Olha só. Como é que a gente vai computar o que sobrou? Bom, para a gente computar o que sobrou, a gente deve pegar os 6/13, que é o que sobrou após a venda ao segundo freguês, e excluir o 9,65 que é o que foi vendido para o terceiro freguês. Então, sobrou 6/13 menos 9,65, entendeu? Olha só, porque após ele ter feito a venda para o segundo freguês, sobrou 6/13. Ele vendeu para o terceiro freguês 9,65, logo o que sobrou é a diferença. 6/13 menos 9,65. Excelente essa questão, não é verdade? Vamos lá, tirar o mínimo. O mínimo aqui é 65. 65 dividido por 13 dá 5. 5 vezes 6, 30. Menos 65 dividido por 65 dá 1 vezes 9, 9. E 30 menos 9 vai dar 21, né? 21 sobre 65. Excelente. Vamos interpretar esse resultado, pessoal? Olha só. 21 sobre 65 é a fração do total de sacas de arroz que sobrou. É isso que você deve entender. 21 sobre 65 é a fração do total de sacas de arroz que ele possuía, que sobrou. Mas o problema está falando que ainda restaram 840 sacas, está vendo aqui? Ó, 840 sacas de arroz. Significa que 21,65 do total de sacas de arroz é igual a 840. Portanto, se a gente chama o total de sacas de arroz de X, a continha que nós vamos armar é essa aqui, olha. 21 sobre 65x, isso tem que ser igual a 840. Bom, quem vai ser x? Como é que a gente faz para determinar o x? Vai ser 840, você deve multiplicar por 65 e dividir por 21. Dá para simplificar aqui 840 com 21, né? Na verdade, dividir 840 por 21, você vai obter 40. Então, o x, a quantidade de sacas de arroz, vai ser 40 vezes 65. Ou seja, o x é 40 vezes 65, 2.600 sacas. Excelente, né? Excelente esse problema, não é verdade, pessoal? Sacas de arroz. Muito bem.